abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 11 a 13. Eu dei como título esta manhã, Restituído ao Propósito. 1 Samuel 16, de 11 a 13, diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui Davi está no deserto, e ele estava ali apacentando as ovelhas. Este era o seu ofício, cuidar das ovelhas do seu pai. Esta era a razão dele estar trabalhando e nunca estar em casa, e sempre as reuniões eram mais com os outros irmãos mais velhos, até porque Davi era o caçula daquela casa. Mas ele foi surpreendido com um chamado: volta para a casa do pai, o pai está te chamando, você tem que vir para casa. E observe aqui, irmãos, que ele não imaginava que aquele chamado para voltar para casa era dele, do pai dele, Jessé, ou era do seu pai, que ele tanto adorava naquele deserto. Precisamos aprender a identificar a origem daquele que nos chama. Às vezes pensamos que é só uma pessoa da nossa casa que está falando conosco, mas aquela boca pode estar sendo uma boca de Deus para falar com você. E ele o chamou para ir para casa. Mesmo sem entender quem chamava, ele encontra ali o profeta Samuel, para surpresa sua, e o profeta é enfático com seu pai: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos enquanto ele não chegar. Quando Deus tem o propósito de chamar você, Ele não vai andar enquanto você não cumprir aquele chamado. Deus te chamou. Nada vai acontecer na tua vida enquanto você não der atenção ao chamado de Deus para você. E é importante entender isso, porque naquele momento Samuel tinha recebido um comando para ungir um novo rei, existindo rei em Israel. Os irmãos conhecem a história, mas esse pano de fundo é importante para aquilo que nós queremos mostrar. E esse homem, quando entra naquela casa, por mais estranho que tenha parecido aquele comando de Deus para ungir Samuel, Davi, por mais estranho que tenha soado, se Saul souber, ele vai me matar, porque ele é o rei. Como que eu estou ungindo outra pessoa? Samuel ainda questionou Deus, mas ele obedeceu. E foi estranho, porque Davi, naquela época, ele devia ter numa faixa de 12 a 13 anos de idade, só. Ele estava num processo ainda, estava começando uma fase nova na sua vida. Mesmo adolescente, estava trabalhando no campo, cuidando de ovelhas e já tendo experiências gloriosas com Deus naquele lugar, tanto na adoração, quanto no cuidado com as ovelhas, o trabalho que a ovelha dava, né? Quando os lobos entravam, quando entrava o leão, quando entrava o urso, enfim, ele mesmo novinho já tinha grandes experiências no campo com o animal ovelha. E era a pessoa ideal para entender o que Deus faz com pessoas. E Deus o estava chamando exatamente para a forma como ele cuidava daquele rebanho, ele viesse a cuidar de pessoas também. Davi não entendeu nada naquele dia, mas ao entrar naquela casa, Deus disse para o profeta: é ele, é esse.
Ei, Deus pode hoje dizer, é você. É você a pessoa que eu estou esperando, é você a pessoa que eu mandei chamar, é você aquele que eu coloquei para realizar uma obra específica na minha vida, e Samuel estava ali para aguardar a vinda dessa pessoa. O Pai continua te aguardando, você decidir abrir mão de você mesmo para se entregar para Ele, para realizar a obra que Ele tem. E Ele já te mostrou de várias formas que Ele quer te usar, mas nós recuamos, nós nos negamos, nós fingimos que não entendemos, porque nós não queríamos assim, queríamos de outra forma. Amados, deixa eu te falar, o escolhido para reinar é feito pelo Senhor Deus e não pelo homem. E Deus estava ali naquele momento, escolhendo Davi para reinar sobre o seu povo. Ele não queria mais acordo com Saul, ele não obedeceu e ele não tinha um coração íntegro para com Deus. E aí Deus, por mais estranho que pareça, a vida de Davi foi aquela escolhida, e a partir daquele momento que o profeta o ungiu, ele nunca mais foi o mesmo homem. Era adolescente, mesmo assim, agora tinha uma grande diferença na vida daquela pessoa. O Espírito Santo do Senhor, diz o texto, se apossou de Davi. Passou a tomar conta daquela vida. Uma pessoa, quando ela entende e recebe o Espírito Santo, ela nunca mais é a mesma. Ah, porque? Não, ela nunca mais é a mesma pessoa. Ela entende o que é ter o Espírito morando dentro dela. Respeita essa pessoa que está aqui dentro. Respeita a presença de Deus dentro de si. Não está fazendo qualquer coisa, menosprezando essa presença que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. Veja aqui, irmãos, que cada um de nós temos esse chamado de Deus. Você não estaria aqui se não fosse chamado por Deus para desenvolver também uma obra muito específica no meio do povo de Deus. A obra de Deus está só começando. Davi era adolescente e ele estava num processo. Nós temos diversas pessoas aqui que estão no processo, nós estamos no processo, alguns como adolescentes na fé, outros um pouco mais maduros e outros até anciões na fé. Muitos anos de caminhada com Deus, mas como está essa caminhada, irmãos? Essa posição espiritual é importante nós entender, porque esse chamado para cuidar de vidas nos posiciona em situações diferentes. E isso é ruim porque as pessoas começam a achar que a antiguidade é posto. Eu já sou crente há 20 anos, 40 anos, então eu já tenho uma patente nos céus, então eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais vir para culto de oração, eu não preciso, isso aí os novos fazem, os jovens fazem isso. Ei, o chamado é para todos. Não tem aposentadoria nos céus. E Deus nos coloca vidas, aqui a maioria são líderes de células, são pastorzinhos de ovelhas, sim. Deus colocou vidas para você cuidar, então é muito fácil dar comando para as ovelhas, mas não executar. É muito fácil ter um discurso bonito, mas não viver. Deus está aqui nos chamando, irmãos, na catraia de verdade. Saul, quando começou a reinar, ele começou dentro do propósito. Ele começou fazendo as coisas direitinho, mas depois ele começou a se desviar dos planos de Deus para seguir os seus próprios planos. Esse é o grande problema, irmãos, porque nós mudamos a rota quando começamos a caminhada. Quando estabilizamos, era o momento de estar com uma fé crescente, nós estabilizamos e achamos que aquele é o patamar ideal para o meu padrão de vida. Quem disse? Que padrão é esse? Quem estipulou esse padrão quando o Senhor disse que precisamos chegar na estatura de varão perfeito? Estamos num processo de crescimento constante. A situação aqui, embora Deus tivesse rejeitado Saul, Saul continuou rei.
Deus não tirou Saul do reino, agora sai daí que eu vou pôr Davi. Não, ele continuou monarca daquela nação até a sua morte. Davi não assumiu enquanto ele não morreu. As coisas permaneceram como estavam ali. Agora, o que aconteceu com Davi é o que acontece com muitos de nós também, irmãos. Davi, ele ficou registrado na palavra de Deus. Quando você vem para o capítulo 11 de 2 Samuel, você começa a ver alguns vacilos de Davi. Foi um homem de Deus, foi maravilhoso, Deus amava, sim. Mas esse capítulo 11, vocês todos conhecem a história em que ele adulterou com Batseba. Nós não vamos entrar no mérito, mas aqui foi quando Davi se aprofundou no pecado. Ele já sabia, ele tinha consciência, ele tinha maturidade espiritual, ele tinha intimidade com os céus, ele conhecia o seu Deus, mas ele decidiu espontaneamente pecar. E ele abandona aqui o propósito dele com o Pai, quando ele fica em Jerusalém, quando os seus guerreiros estão lá lutando numa guerra, que é exatamente o que eu falei agora a princípio, achar que os novos é que tem que jejuar, tem que vir para a oração, e eu não preciso mais entrar nessa guerra. Davi, ele pensou isso, não, vai lutar lá, eu vou ficar aqui no palácio, está tudo certo. Naquela hora, Davi só se preocupou com os seus próprios desejos. Naquela hora, irmãos, ele viu a tentação e, ao invés de fugir, ele alimentou aquilo tudo dentro dele. Ele começou a pecar deliberadamente, ocultar o seu pecado e enganar os outros, como ele enganou Urias e o matou. Foi o mandante de um assassinato. E aqui entra o que eu quero dizer. Capítulo 12, Deus manda o profeta Natã falar com Davi. E ele usa a figura de um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas. O homem pobre tinha uma única ovelha. Esse homem pobre aqui, que tinha uma única ovelha, é comparado ao pastor que está cuidando do seu rebanho. Aquele que está cuidando do único que ele tem. É aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E ali, quando ele vem Natã para confrontar o pecado de Davi, ele conta essa história em que veio um viajante e o homem rico, ao invés de matar das suas dezenas ou milhares de ovelhas, pegou a única ovelha que o homem pobre tinha e mandou matar para alimentar o viajante. Davi, na hora, ficou muito furioso e disse: esse homem é digno de morte. E Natã disse: esse homem é você. Aí a máscara caiu. Quando entrou o confronto ali, irmãos, quando ele mostrou a atitude errada dele como homem de Deus, como um homem que tinha um chamado, um homem que tinha o governo, que ele era rei, era o monarca daquele lugar. E aqui Davi tinha na cabeça a coroa de rei, mas ele tinha perdido o coração de pastor. Verso 2 e 3 do capítulo 12, Natã fala essa história para ele, e ele diz a sentença: tem que morrer. Mas agora que esse homem sou eu tenho que morrer? Enquanto é o outro, esse aí tem que morrer. Mas e quando sou eu? Eu tenho que morrer? Ele disse: esse homem é você. Tem a cabeça de um rei, ministério de rei, mas perdeu o coração de pastor. Quando Davi era pastor,
ele arriscava a sua vida pela ovelha. Quando foi lutar com Golias, ele disse, não, rei, eu dou conta. Porque quando vinha o lobo, eu tirava a ovelha da boca do lobo. Quando vinha o leão, eu rasgava o leão e ele não botava minha ovelha, não. Era um homem que brigava pelas suas ovelhas. Mas agora nós encontramos um Davi que matou a sua ovelha. Toma, pode morrer. Estou nem aí, pode morrer. Que foi o caso de Urias. Quando ele adulterou, quem não conhece a história, ele mandou que Urias voltasse da guerra para disfarçar que a gravidez da sua mulher era dele e não do rei. Urias voltou, mas ele não foi para casa ficar com a sua esposa, ele permaneceu lá no palácio, nos pés do rei, em fidelidade a ele e aos outros guerreiros. E ele disse, você não foi para casa por quê? Podia ficar com a sua mulher. Ele disse, não, como eu posso ter prazer com a minha esposa se meus irmãos estão lá na guerra? Não, eu vou ficar aqui. E como ele insistiu, deu uma bebedeira no cara, mesmo assim ele não foi, ele mandou uma carta pela mão de Urias para que ele fosse colocado na frente mais reída da batalha e ele fosse morto. E o coração do pastor, medite nesse ângulo, irmãos, o coração desse pastor que antes brigava pela sua ovelha, agora está mandando para o matadouro, mate-o. Vem a notícia, ele estava insensível, isso é coisa da guerra mesmo. Quando veio a notícia, olha, Urias morreu, ele disse, isso é normal, quem está na guerra morre mesmo. A insensibilidade com a ovelha, é isso que Deus está chamando a nossa atenção aqui, irmãos, porque arriscava a vida para salvar uma ovelha, se entregava pelo ministério, se entregava para ganhar uma alma, se entregava para cuidar dessa alma, e agora nem aí, se quiser vir que venha, se for para a cela foi, se não for, não estou nem aí. Cadê o teu coração de pastor dessas ovelhas? Deus está nos chamando, irmãos, porque esse é o grande perigo do ministério quando está em evidência. Quando começa a se tornar líder, se torna um 12, se torna um pastor, se torna um apóstolo, se torna alguma coisa que o homem coloca acrescenta no seu nome, aí começa a achar que eu não preciso mais me arriscar pelo outro, eu não preciso mais me doar pelo outro, eu não preciso mais perder tempo com o outro, perder tempo. É uma alma que está sendo resgatada do inferno. Isso não é perder tempo, é você restaurar não só uma vida, porque atrás daquela vida tem uma família, tem várias outras pessoas envolvidas. Por isso que o dia em que passava no altar, chorava, gemia, intercedia, nas madrugadas orando pelo discípulo, pela vida dos discípulos. Eu vi uma pessoa esses dias que ele disse assim, quantos amigos você tem? Você ora pelos seus amigos? E ele disse, eu caí na realidade que eu digo que eu tenho amigos, mas eu nem lembro de orar pelos meus amigos. Que amigos são esses que eu não me lembro deles? Hoje nós não construímos mais amizades de 10, 15, 20 anos. Os antigos diziam, esse é meu amigo de infância. Esse brincou comigo. Hoje teu amigo de infância é teu inimigo. Hoje o amigo de infância virou um faccioso, de faccionado. E os novos amigos? Nós não construímos novos amigos. Por quantos amigos de verdade que você conta, que você abre o coração, que você soma com ele e ele com você, estão juntos? Nós não contamos nem os 5 dedos da mão, irmãos. Não temos. Não temos. Não intercedemos por eles. Não clamamos por eles diante de Deus. E aí nós, muitas vezes, empurramos para a boca do lobo. Pode devorar, que esse aí é traíra. Pode acabar com ele para sumir da minha vida.
O problema não é só ser alguma coisa, é perder a sua essência. O propósito que Deus nos chamou foi para cuidar de alguém, foi para compartilhar o Evangelho, foi para ensinar o que nós estamos aprendendo. Aprendemos tantas coisas e fazemos o que com esse aprendizado? Quando Davi, ele se arrepende, Salmo 51 diz que ele vai para o pó e diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Ele entendeu que a raiz do problema estava no seu coração. O seu coração se contaminou pelo dinheiro, pela posição, pelos súditos, pelo palácio, pelas facilidades, pelo harém de mulheres que tinha, por tudo. Queridos, às vezes Deus não pode prosperar pessoas porque se corrompe, se vende, abre mão do seu chamado, facilmente porque melhorou um pouquinho o seu salário. Isso aí é provisório, pode melhorar e pode cair, mano, principalmente quem é comissionado. Não é para se iludir e sair achando que está acima de todo mundo, não. Davi aqui, ele se humilhou. Me dá um coração puro. Eu penso até que ele, na hora do seu clamor, não disse isso no texto, mas eu penso, me dá um coração puro como o do Urias que eu matei. Ele não quis ficar com a esposa por mim, era meu amigo e eu fiz isso com meu amigo. Me dá um coração puro como ele. Eu penso até que Davi foi ungido por Samuel na sua cabeça, mas a unção veio com Urias no coração pastoral dele. Olha o que eu fiz. E por ele ter se arrependido, irmãos, por ver o coração daquele moço tão singelo em servir ao Senhor, ele disse: eu me dá um coração puro. Ele estava aqui me aguardando, enquanto eu estava traindo. 2 Samuel capítulo 15. A história, antes de ir para lá, quando o profeta termina aqui a conversa com ele, ele diz que o Senhor o perdoou, mas que não se apartaria da casa dele a espada, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Versículo 9, capítulo 12. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e os darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Davi estava perdoado? Sim, mas a consequência já estava instalada na sua casa. Deus não deixou barato, irmãos. Ele se arrependeu, beleza, mas o mal vai vir de dentro da tua casa. E aí, quando Absalão se levanta contra ele, invade lá a cidade, agora o rei sou eu, ele tira a coroa da sua cabeça, deixa lá e sai com os seus, alguns que os acompanharam, Davi sai com os que o acompanharam e volta para o deserto. Eu penso que Davi voltou para buscar o coração de pastor que ele tinha lá atrás. Um coração que ficou perdido. Ele agora deixa aquela coroa e disse: eu vou voltar lá para onde eu nunca deveria ter saído. Não por não assumir o governo, mas porque não deveria ter saído o coração de pastor de dentro dele. A prosperidade é viável, irmãos, é de Deus para nós, mas nossa essência não pode mudar pelo que nós conquistamos. Absalão assumiu aquele reino,
chegou a ficar com as concubinas que ele deixou 10 concubinas cuidando da sua casa, ele armou uma tenda lá fora para que todo Israel soubesse que ele ficou com cada uma das mulheres do seu pai. Olha que humilhação, que afronta, a espada dentro da sua própria casa. Seu filho se levantando contra ele, seu filho ridicularizando a vida daquele pai. Hoje Deus quer nos ensinar algo muito singelo, irmãos. Vamos tirar a coroa e vamos voltar para a nossa essência de pastor. Líderes de célula, voltar para a sua essência de pastor, para cuidar de vidas com amor. Não é empurrar para a boca do leão, não é empurrar para ser consumido pela guerra, pelas dificuldades, pela luta que eles não estão sabendo lidar daí para frente. Voltar para buscar o coração que ficou perdido. Porque o propósito do nosso chamado, irmãos, não pode ser trocado por prosperidade, entenda isso. Não podemos subir no salto e achar que agora estamos acima de todo mundo. Não, pisa no chão. Você é todo mundo. Nós somos todo mundo. Nós somos iguais, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A chance foi igual para todos. Mas o que tem um coração que coloca no altar de Deus, é esse coração que Deus usa. É esse coração que Deus leva em frente. Por isso que nós vemos que muitas pessoas entraram no relaxamento. Não busca Deus como antes. Não ora como antes, não jejua mais. Deus, vocês estão notando que Deus já tem 2 semanas que Ele está nas catraias com a gente aqui. Se não está puxando a tua orelha, está puxando a minha. É tempo de reposicionamento, voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído. Voltar a buscar a Deus na mesma intensidade, com o mesmo calor, com o mesmo amor. Jejuando, buscando ao Senhor, lendo a sua palavra. Porque no tempo da guerra que nós estamos vivendo, tem muita gente no alpendre como Salomão, observando as Betsebas que estão lá fora. Isso é muito grave, irmãos. Deus quer usar o seu povo, mas nós não podemos estar nesses momentos difíceis, olhando o que está acontecendo, quando tem um bocado na guerra lá fora. É hora de joelho no chão, é pano de saco e cinza, é tempo de arrependimento, é tempo de oração, joelhos dobrados, pedindo até perdão a Deus, por não estar cuidando das vidas que Ele colocou nas nossas mãos, por não estar zelando para saber como é que elas estão. Nós nem sabemos como estão, a Bíblia diz, procura saber o estado das tuas ovelhas. Temos que saber como é que você está, o que está acontecendo. Não, quando as ovelhas fogem do pastor, porque boa coisa ela não está aprontando, é igual o menino. O menino, quando está fazendo arte, ele se esconde da gente, né? Crente também. Crente também. Saul, ele saiu do propósito de Deus, irmãos. Deus não estava mais com ele. Mas Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. E com o coração quebrantado, ele buscou o Senhor outra vez. Humilhado, passou por uma situação que não precisava passar. Uma humilhação terrível diante do povo. Mas ele não ligou. Ele saiu a si mesmo com atitudes de humilhação, mas eu vou dar a volta por cima, porque Deus vai me restituir ao propósito outra vez. O foco de Deus hoje para mim e para você é nos trazer de volta para a posição, irmãos. Qual é a posição? De filhos. Largamos a posição de filhos de Deus para ser os bastardos do diabo lá, para fazer o que ele quer. Não, mas estou na igreja, não interessa estar na igreja, interessa estar no altar. O altar que é o teu lugar. Ah, esse altar aqui, não, querido, o altar que você levantou no teu coração. O altar que você levantou lá dentro do teu quarto, quanto tempo você não vai lá para aquele altar? Quanto tempo não se ajoelha lá diante dele para ficar sós com ele? Quanto tempo você não está ali clamando pelas vidas,
está só pedindo por si, egoisticamente, num momento de guerra. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E é hora do povo de Deus estar no altar, irmãos, e não estar no alpendre.